Boa noite, tudo bem, gente? Prazer ter vocês aqui comigo. Hoje vamos falar de um assunto que mexe muito com a gente, que são as nossas feridas emocionais, principalmente aquelas ligadas à nossa infância. Já tem algum tempo que eu tenho trabalhado com autoestima. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre mim. Mas eu tenho, de uns tempos para cá, trabalhado sobre autoestima. Trabalho na estética já há muitos anos, terminei o meu curso técnico no Senac em 99, então desde lá eu trabalho com estética e sempre tenho ouvido falar que a estética aumenta a autoestima, fazer um procedimento estético aumenta a autoestima. Então, eu resolvi estudar sobre isso, né? Até que ponto mesmo um procedimento estético, uma bolsa nova, um carro bom, uma roupa chique, vai realmente aumentar a nossa autoestima. E eu fui me aprofundando, até que eu fiz um curso de especialização em autoestima em São Paulo, e de lá para cá eu tenho trazido esse conteúdo que é de suma importância para todos, né? Em especial as mulheres, que parece que essa questão da autoestima, ela toca mais as mulheres, parece que as mulheres é que sofrem mais com essa questão de autoestima. Não que os homens não tenham problema de autoestima, eles têm sim. Eu tenho a impressão que eles disfarçam mais, né? Então, as mulheres é que realmente sofrem com isso. Mas para a gente falar de autoestima, a gente tem que falar de feridas emocionais. Todo mundo já ouviu falar que são as feridas, feridas da infância, né? Mas as feridas emocionais, elas não são só da infância, né? A gente continua tendo problemas aí de feridas emocionais o tempo todo. Só que até os 7 anos, essas feridas, elas vêm com mais força, porque até 7 anos a criança não tem tanto discernimento. Então, ela aceita as coisas, né? E elas têm uma visão que pai e mãe é perfeito. Então, tudo que pai e mãe faz está certo. E que se o pai questiona ou a mãe questiona, quem está errado é ela, porque o pai e a mãe são perfeitos. Então, até os 7 anos, todo o cuidado que a gente puder ter, né, para cuidar das crianças, é super importante, porque é nessa fase, né, incluindo a fase que a criança está lá no útero da mãe, então antes de nascer e até os 7 anos, todas essas feridas elas vão se formar, né? São traumas que são vividos, que se transformam, que são chamados de feridas emocionais, e que vocês vão ver que são responsáveis pelo que a gente é como adulto. Então, muitas das coisas que eu não consigo resolver na minha vida adulta, simplesmente porque eu tenho feridas emocionais que eu desconheço, feridas emocionais que eu nem imagino que eu tenho, né, que eu nem me lembro, foram coisas que eu vivi e que eu não tenho nem ideia de como que são essas feridas emocionais, como é que elas podem estar me prejudicando. E é sobre isso que a gente vai falar. E aí vocês assistindo, vocês vão poder começar aí a perceber quais são as suas feridas emocionais, como que elas estão repercutindo na sua vida adulta, quantas coisas da nossa vida adulta que a gente deixou de usufruir, ou que a gente faz e que tem tudo a ver com essas feridas emocionais, tá? Então, vamos lá. O que são, então, essas feridas emocionais? Então, como eu já disse, elas são essas cicatrizes que são psicológicas resultantes de tudo que a gente passa, de todas as nossas experiências dolorosas. E como a gente tem experiência dolorosa. Hoje foi até engraçado, eu coloquei um vídeo no Reels contando de uma experiência com o macarrão, né, que quando eu era criança eu plantei um pé de macarrão, minha mãe tinha uma horta no fundo do quintal, e eu plantei um pé de macarrão e ia lá todo dia regar, com o objetivo de ver se aquele macarrão nascia, crescia. Gente, era uma tremenda de uma ferida emocional. Era uma coisa, assim, muito complicada. Então, veja
essas feridas emocionais, elas vão impactar, mas assim, drasticamente, toda a nossa vida, né? Até a gente ficar velhinho, né? Geralmente elas surgem na infância, não quer dizer que elas não surjam depois, mas como eu falei anteriormente, quando a gente é criança até os 7 anos, a gente não tem malícia, a gente não tem uma visão de como as coisas acontecem. A gente não tem um discernimento e a gente absorve aquilo como sendo verdade pra gente, sem questionar. E é por isso que a gente, então, fica com essas feridas emocionais que vão nos acompanhar para o resto da vida. Aí, quais são, gente, as consequências dessas feridas emocionais na nossa vida? Então, a gente nem imagina que lá na minha infância, porque meu pai dava bronca em mim, e pelo mesmo motivo não dava bronca na minha irmã, né, eu posso estar sofrendo consequências desastrosas hoje na minha vida adulta. Então, a gente vai ver algumas coisas que por conta dessas feridas emocionais, a gente vivencia na vida adulta e sofre barbaramente com isso. Então, olha, relacionamentos tóxicos. Quantas pessoas a gente conhece que está em relacionamentos tóxicos? E não estou só falando de marido-mulher, né? Relacionamentos tóxicos no trabalho, com colega de trabalho, com chefia, com subordinados, né? Tem pessoas que ela é o chefe, ela manda e tal, mas ela mantém ali um subordinado que é tóxico, não tem coragem, né, de sair daquela situação, não consegue sair daquela situação. E quantas pessoas que também têm ausências de relacionamentos? Quantas vezes a gente encontra uma pessoa e fala, nossa, fulana é tão bonita, fulana é tão amorosa, é tão bacana, é uma pessoa maravilhosa e está sozinha, sempre sozinha, né? Então, isso tem a ver com as nossas feridas emocionais, que foram formando crenças na nossa vida que nos impedem da gente, vamos dizer assim, resolver as nossas questões, tá? A gente está impedido por conta dessas feridas emocionais. Uma outra coisa, quando a pessoa tem problema de feridas emocionais, necessidade de buscar aprovação. Tudo que ela vai fazer, ela pergunta, tá bom? É assim mesmo? A pessoa é adulta, ela domina o assunto, ela que, vamos dizer assim, é especialista, mas ela está o tempo todo perguntando, vocês concordam? É isso mesmo? Pede permissão, busca aprovação o tempo todo, toda hora pergunta, olha, vamos dar um exemplo, a dona de casa lá faz o almoço, daí fica perguntando, mas tá bom? Vocês gostaram? Então não basta ela fazer um bom almoço e ela confiar que ela fez um bom almoço, ela necessita o tempo todo da aprovação das pessoas. E ela fica pedindo que as pessoas, então, deem aquela aprovação para ela. A mesma coisa é a necessidade de agradar o outro. Né? Deixa de fazer as suas coisas, deixa de fazer o que gosta, muitas vezes, para agradar o outro. Às vezes tem um programa que já está marcado, está definido, mas aí o marido, o companheiro resolve fazer algo diferente e ela, para não desagradar, ela desmarca tudo que ela tinha combinado, deixa de fazer o que ela queria para ir lá acompanhar o seu parceiro. Dificuldade de se posicionar, de dizer não. Quantas pessoas têm necessidade de impor limites? Né? As pessoas estão, vamos dizer assim, em cima dela mesmo e aprontando, e ela está lá dizendo sim, porque ela não consegue por conta dessas feridas, que daqui a pouquinho nós vamos falar quais são essas feridas. Eu trouxe 5 aqui para vocês, são muito mais, mas nós vamos falar de 5 hoje, que são as mais importantes, tá? A pessoa também que tem feridas emocionais, ela passa a ser um solucionador de problema dos outros. Ela soluciona o problema de todo mundo, quebra o galho de todo mundo, tá certo? E aí o que acontece? Ela passa a ser vítima de oportunistas, de pessoas que são vitimistas, sabe aquela pessoa, ai, não sei nada, não consigo nada, não dou conta, e ela vai lá e ela acaba fazendo tudo pelo outro, se sacrificando em nome do outro, pelo outro, né? Dificuldade de receber
Em geral, eu fiquei até assim, eu estranhei quando eu fiz o teste lá no meu curso e me deu assim muito alta essa dificuldade de receber, tá certo? Eu sou uma pessoa assim que eu me sinto melhor fazendo pelo outro, tá certo? E isso não é bacana, né? A gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, tá certo? Então a dificuldade de receber amor, de receber presente, sabe aquela pessoa que você vai dar o presente e fala, não precisava, imagina, mas e agora? Eu não comprei nada para você e você me trouxe esse presente. A pessoa fica, parece que constrangida de receber um presente, quando ela devia agradecer e dizer assim, claro, obrigado, eu mereço mesmo, né? Então a pessoa não tem essa, como é que eu vou explicar? Ela não se acha merecedora. E tem o outro lado, então essa pessoa tem dificuldade de receber. E tem a outra pessoa que tem dificuldade de doar, também por questões de feridas emocionais. Ela não consegue doar, né? Então aquela pessoa egoísta ao extremo e explorador dos outros. Né? Quantas vezes a gente se sente explorada por alguém? Né? Então agora, quando a gente encontrar com um explorador, a gente tem que ter compaixão, porque é uma pessoa que tem uma baita de uma ferida emocional e precisa de ajuda. Isolamento social. É bem comum também a pessoa com feridas emocionais ter a maior dificuldade em fazer amizades. Então ela prefere ficar sozinha e isso faz com que ela nunca tenha companhia. Então é aquela solidão. Às vezes eu vejo, né, no Facebook, em tom de brincadeira, que a pessoa prefere ficar trancada em casa, que em casa é a melhor coisa, tá certo? E isso tem a ver também com ferida emocional. Outra questão é timidez, uma timidez absurda, dificuldade de falar, dificuldade de se comunicar, de se relacionar, e o contrário também. Sabe aquela pessoa que adora se aparecer? Né? Aquela pessoa assim que ela vai, ela faz, ela se aparece, né? Às vezes ela até incomoda, a pessoa que às vezes incomoda a gente, de tanto que ela quer se aparecer. Outra coisa de feridas emocionais, gente, medo de tomar decisões, medo de errar, medo de tomar decisão errada, medo da crítica. E olha que interessante, também tem medo de tomar decisões quem tem medo do sucesso. A pessoa que tem feridas emocionais tem medo do sucesso. Então, o que acaba acontecendo? Ela não se acha merecedora. Então, ela fala, gente, não é consciente não, tá? Não é a pessoa assim, olha, eu não vou tomar essa decisão, porque se eu tomar essa decisão eu vou ganhar muito dinheiro, e eu não posso ganhar muito dinheiro, porque quando eu era criança lá, eu não me sentia merecedora, porque o pessoal me julgava, porque o pessoal dizia que eu não era inteligente, então eu não mereço. Não é no consciente. Às vezes a gente nem sabe que tem essa ferida. E a gente começa a se boicotar para não ter sucesso, justamente com medo de ter esse sucesso e a pessoa não é merecedora. Veja, então essas feridas, elas não estão explícitas. Né? Às vezes a gente tem e nem imagina que tem. Né? Eu descobri essa do macarrão recentemente, que daqui a pouco eu conto para vocês. E a minha sobrinha ainda colocou lá, tia, além do macarrão, tem a da asa do anjo. Falei, meu Deus do céu, agora minha família inteira vai começar a me lembrar das minhas feridas emocionais, tá? Porque eu converso, né, com eles e tal, a gente troca ideia, e é isso mesmo, são feridas emocionais. Posso questionar meu pai e minha mãe? Não, era o que eles sabiam. Né, era o que eles podiam fazer. Eles têm história também de bisavó, de tataravó, enfim, de toda uma história familiar. Né? E nós podemos fazer a mudança, porque na época atrás ninguém falava. Imagina meu pai e minha mãe ia pensar assim, nossa, se eu falar isso para ela, eu vou afetar a autoestima dela, ela vai ficar com ferida emocional. Imagina, né? Imagina, nem se falava sobre isso. Gente, eu sou assistente social, e quando eu trabalhei com assistente social na década de 80 e 90, nem se falava sobre isso. Eu conversava com as pessoas, eu ouvia as pessoas, mas eu jamais correlacionava o que ela estava passando ali com as feridas lá de criança,
as suas crenças e suas feridas lá da época que ela era criança. Jamais, a gente nem tinha esse conhecimento. A pessoa que tem feridas emocionais, ela se mantém, olha só, em situações de sofrimento, tá? E não tomam providência. Então tá num casamento péssimo, fica. Tá num emprego péssimo, fica. Tá numa amizade péssima, mantém aquela amizade, tá certo? E olha, às vezes, gente, é tão interessante, às vezes a pessoa tem um subordinado, uma secretária de casa, uma diarista, que ela não tá satisfeita com aquilo e ela não consegue. A ferida emocional dela lá da infância não permite que ela demita a pessoa, tá certo? Ela fica ali sofrendo naquela situação por um período, até que as pessoas em volta dela falam, mas por favor, você está sofrendo, toma uma decisão aí, resolva isso, tá certo? Então até nas coisas que a gente mais tem autonomia, autoridade, a gente tem dificuldade de resolver. Pessoas com ciúme excessivo, né, muito grande o ciúme das pessoas que têm feridas da autoestima, comportamento controlador, né, que é controlar os outros, se não estiver controlando não tá bom, tá certo? Culpa os outros pelos seus problemas. Eu não consigo isso por causa do governo, não consigo aquilo porque minha mãe não sei o quê, não consigo aquilo porque minha empregada não sei o quê, sempre colocando nos outros, né? Eu não consigo tal coisa pela minha história de vida, não consigo tal coisa, enfim, sempre jogando culpa nos outros, tá? Tem dificuldade, então, de assumir para si uma responsabilidade sobre a sua vida. E são pessoas, em geral, que podem, né, ser sensíveis e muito magoada. É aquela pessoa que qualquer coisa que você fala para ela, ela já se magoa, tá certo? Então, olha quantas coisas, e tem muito mais. Eu escolhi algumas para colocar aqui, que mostram exatamente como a gente tem as nossas feridas emocionais agindo sobre a nossa vida. Bom, então, como eu falei, né, eu sou assistente social, minha primeira profissão, trabalhei longos anos, trabalhei na Emater, que antigamente se chamava Carpa, trabalhei na área rural, com o pessoal da área rural, com os agricultores, seus familiares, né? Depois eu trabalhei na Klabin, Telêmaco Borba, com os funcionários, trabalhei no Açúcar União, em São Paulo, e trabalhei também no tribunal, em São Paulo, lá na Praça da Sé. Então, eu trabalhei muitos anos como assistente social, e sempre tive muito esse gosto, já na escolha da profissão, por ajudar pessoas. Por isso que eu sempre procurei uma estética que fosse integrativa. Por isso que o meu blog chama Estética Terapêutica. Não é estética só pela estética, é uma estética que possa ajudar as pessoas de dentro para fora e de fora para dentro. Então, depois eu fiz o técnico e o tecnólogo em estética, eu tenho especialização em administração estratégica e recursos humanos, especialista em acupuntura, sou terapeuta e aromaterapeuta e também trabalho com florais de Bach, certo? E agora trabalho, então, com autoestima, tá? Esse curso que eu fiz, ele já foi aplicado em mais de 15 mil pessoas, com excelentes resultados. Agora vamos falar, então, de 5 feridas emocionais. São muito mais, né? Como eu falei, ali eu tive dando uma contadinha aqui, consegui 13, tá? Mas nós vamos falar dessas 5 que, sem dúvida, são as mais importantes, tá? E que é difícil que alguém de nós não tenha passado por elas em algum momento da nossa infância. Estou falando mais aqui desde lá da barriga da mãe até os 7 anos, tá? Que é um período que a gente é mais suscetível a essas feridas. Então, vamos lá. A rejeição, gente, ela vem muito junta, ela é desgrudada, assim, com o abandono. E as duas, elas são mais ou menos como se elas fossem a mãe das outras, tá certo? Então, as primeiras, assim, as mais claras e as que, sem dúvida, mais prejudicam a nossa autoestima é a rejeição e o abandono. E olha só o que nós vamos ver aqui sobre isso. A criança rejeitada ou abandonada
acha que o problema está nela. Porque para a cabeça dela, papai e mamãe são perfeitos. E se eles estão rejeitando é porque ela é o problema e não eles. Sua falta de valor é que levou as pessoas a abandonarem e a rejeitarem. Então eles me rejeitaram, me abandonaram porque eu não tenho valor. Eu não sirvo para nada. Meu pai e minha mãe, imagina minha mãe que mãe tem amor incondicional pelo filho. Se ela não teve por mim é porque eu realmente sou muito, muito ruim, tá? Eu realmente não mereci, ok? Então, é essa questão aí principalmente. Então, olha assim, ó, se ela não me ama, é porque tem algo de muito errado comigo. Porque mãe ama sempre. E se ela não tá me amando, eu é que sou o problema. E olha só que tipos de situações, gente, que tipos de coisas que podem levar a pessoa, essas feridas da rejeição e do abandono. Olha lá. Ausência física ou emocional dos pais. Física ou emocional. Também não adianta estar de corpo presente e não tá dando atenção, né? Não tá deixando as coisas passar, não tá observando o que está acontecendo com a criança. Essas ausências, gente, elas podem ser longas ou pontuais. Longa é aquela que doou a criança, mandou morar com a avó, ou fica semanas e meses viajando, tá? E a pontual é aquela mesmo que sai de manhã e volta de tarde. Crianças, isso mesmo, Ailema, é tudo inconsciente, tá certo? Ela não para pensar assim, eu que não presto, porque minha mãe e meu pai são bacanas. Não. Na cabeça dela é intrínseco que pai e mãe é perfeito. Tá certo? Então, ela quando acontece, ela acha que é com ela, mas ela nem percebe. Um monte dessas feridas que a gente nem imagina que tem. Depois a gente começa a estudar e fala, meu Deus, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Tá certo? Crianças que são negligenciadas. Sabe, a mãe deixa suja um tempão, não troca fralda, passa da hora da mamadeira, tá certo? Não cuida da alimentação, tá com dor, não providencia um remédio, não providencia um médico. Então, esse tipo de coisa é terrível para essa ferida emocional da rejeição e do abandono, tá? Pais que têm problemas psiquiátricos, que às vezes precisam ser internados, né? Que tem psicose e tudo mais. E também vícios, né? Dependentes de álcool, dependentes de droga. Esses também, a criança vai se sentir super rejeitada e super abandonada. Porque às vezes o pai é internado, né? Ou bebe, fica dias desaparecido, ou mesmo estando presente, tá lá, não conversa, quando tá alcoolizado, quando tá usando droga, não conversa com a criança, não preenche, né, o emocional da criança. Pais que ficam apontando o defeito da criança e comparando ela com outros. Então, pais que costumam ser, você devia ser como seu irmão. Olha como ele é comportado. Parece uma frase tão inocente que pode fazer uma ferida enorme, né, essa comparação. E comparação com adulto também, né? Então, qualquer comparação em que você coloque a criança numa situação inferior é terrível porque ela vai ter essa ferida emocional. Pais muito colaborativos, essa eu achei muito interessante. Sabe aquele pai que faz assim, deixa que eu faço? A criança vai lá amarrar o sapatinho e fala, não, deixa que eu faço, você não sabe fazer. Você não vai fazer direito. Deixa que eu amarro. Tá certo? Então parece que ele é colaborativo, mas na verdade ele está duvidando da capacidade da criança. E ela sente isso. E ela pensa assim, nossa, eu não sou boa o suficiente mesmo. Meu pai não quer nem que eu amarre meu sapato, né? Então ele acha que eu realmente sou péssimo. E ele sabe das coisas, porque ele é meu pai, ele sabe tudo. Tá? Então é rejeição e abandono. Surras e gritos, né? Dispensa comentário. Qualquer abuso físico, emocional, violência sexual, violência doméstica, seja em relação à criança ou seja em relação aos pais, né? Marido que bate na mulher e o filho presencia, ou a própria mulher que agride o marido e o filho presencia, tudo isso faz com que
essa ferida da rejeição e do abandono, ela apareça. Quando a criança é colocada com responsabilidade para cuidar de outras crianças. É bem comum, pelo menos sempre, né, antigamente era bastante comum, ia tendo filhos e o mais velho sempre ia cuidando do mais novo. Tem um filme muito lindo que era para eu ter procurado o nome e eu acabei me esquecendo. Depois eu coloco lá no grupo, eu vou procurar o nome e vou colocar no grupo. O filme é maravilhoso. A mulher é convidada para não sei quantos anos de formatura dela. Era muito tempo. E ela viajou, não sei se para Nova York, e ela levou os 3 filhos, né, que ela não tinha com quem deixar, que o marido trabalhava, ela levou os 3 filhos para essa confraternização de formatura dela. Aí, ela chegou no hotel, largou o mais velho cuidando dos 2 menores. E naquela muvuca ali do hotel e da recepção e tal, uma das crianças desapareceu. E o filme inteiro é em cima disso. Ela recriminando, culpando o filho mais velho, porque ele tinha deixado a criança desaparecer. E ela passou a vida inteira, né, os filhos cresceram, ela nunca mais deu atenção para os outros 2 filhos. Enfim, o filme é muito bonito, se eu contar não tem por que vocês assistirem, mas é maravilhoso. E é isso, né, quer dizer, no fim, ela acabou perdendo os 3, né, ela perdeu os 3 filhos por essa postura de rejeição e abandono dos outros filhos. Outra coisa também, crianças que perdem o pai ou mãe cedo, que morrem, a gente ouve o tempo todo falando, fulano morreu no acidente, deixou criança de 1 mês, deixou criança de 5 anos, deixou criança de 2 anos. Então, com certeza, elas vão ter essa ferida. Porque, como a Ilema disse, não é consciente, ela não para assim, não, meu pai não me deixou, meu pai foi porque ele morreu. Não, simplesmente ele foi. Né? E ela toma isso como uma rejeição e um abandono, principalmente como um abandono. Crianças que sofrem bullying ou humilhações, tá? E que os pais não se incomodam, né? Não tomam uma postura de proteger, de defender, né? Deixa passar, fala, não é nada, deixa quieto, deixa para lá, tá certo? Então ela também se sente abandonada por aqueles que poderiam defendê-la, que é o pai e a mãe. A mãe pensou ou tentou aborto, tá? Essa criança também vai ter essa ferida emocional do abandono. E pais que vivem uma vida difícil e se queixam e reclamam de tudo, que o dinheiro não dá para nada, que nós vamos fazer, vamos passar fome e tal. Aí a criança, ela acha que ela é um peso para a família e ela sofre. Bom, então essas são as feridas da rejeição e do abandono. O que vai acontecer? Como eu falei antes, a rejeição e o abandono, com certeza, elas são as 2 feridas que mais interferem na nossa autoestima. Então, se eu tenho a ferida do abandono e eu tenho a ferida da rejeição, eu vou ter uma dificuldade enorme de ter autoestima. E por isso que eu vou ter que tratar isso para passar a ter autoestima. Agora nós vamos falar da traição. Então, a traição, gente, é coisa tão simples. Sabe aquele pai que promete uma coisa para o filho e depois não cumpre? Tipo assim, ó, se você comer toda a comida, eu vou te dar uma bala de chocolate. Aí ele não tem a bala de chocolate. Aí a criança correu, comeu toda a comida, mostrou o pratinho lá vazio e falou, vai ter que ser de hortelã, porque eu não tenho de chocolate. Pronto. Isso para ela é uma traição. Ela prometeu de chocolate. A criança não gosta de hortelã. Tá certo? Então são coisas assim, simples que acabam entrando como traição. Então é muito importante. É aquele que fala que vai fazer um programa junto, fala, olha, se você se comportar, o papai vai sair e vai brincar com você no parque. Aí leva a criança no parque, larga a criança lá e fica no celular. Né? Não está correspondendo à expectativa da criança. A criança queria que ele fosse no parque brincar com ela e não deixá-la no parque e ficar no celular. A mãe que promete que vai buscar na escola, depois manda babá e não vai. Então são essas pequenas coisas que vão formar essa ferida da traição. E a partir disso, gente, de coisas que parecem simples, mas que para a criança não é,
que vai acabar acontecendo? Ela vai parar de confiar nas pessoas. Ela vai ser um adulto que não confia em ninguém. E ela vai fugir das situações porque ela tem medo da pessoa não cumprir e ela se sentir traída. E ela se sentir, ela sofrer com isso, trazer um sofrimento para ela enorme. Então, é a pessoa que não confia de jeito nenhum. Então, você fala para ela uma coisa, ela fala, tá bom, mas ela não confia, tá certo? E isso, então, vai trazer também sérios problemas na autoestima dessa pessoa, tá? Ela não confia, tá certo? E ela também lembra que papai e mamãe são perfeitos, então ela se sente culpada. Sempre ela vai se sentir culpada, né? Eles não cumpriram a promessa porque vai ver que eu não mereço. Porque meu pai e minha mãe, eles são super gente boa, eles são perfeitos. Se ele me prometeu isso, que ia me buscar na escola e não foi, ou que vinha me buscar para passar o final de semana, porque, digamos que ele é separado da esposa e ele promete buscar a criança no fim de semana e não vai, a criança começa a achar que o problema é ela e não o pai, porque o pai é perfeito e a mãe é perfeita. Injustiça. Quando a criança é acusada de algo que ela não fez, ela leva a culpa em casa ou ela leva a culpa na escola, tá certo? E os irmãos se aproveitam disso, né? Então, toda hora joga a culpa nela, para se livrar da bronca, faz a arte, joga a culpa no irmão. O colega da escola faz a arte, joga a culpa no coleguinha. E ele vai assumindo essa culpa e ele vai se sentindo totalmente injustiçado. E aí ele conta para os pais que ele foi injustiçado e os pais também não se incomodam, né? Não dão crédito ali para a versão da criança, não dão bola para aquilo que a criança está falando. Que mensagem fica para essa criança? Melhor nem tentar me defender, porque não adianta mesmo. Vou ter que aceitar isso, porque todo mundo está dizendo que sou eu que faço as coisas, então eu vou ficar quieto. E ela sente, então, que os pais não confiam nela. E aí, ela acha que por quê? Porque ela é culpada, porque o pai e a mãe são perfeitos, né? E eles não confiam nela, então o problema está nela. Alguma coisa aí que está errado em mim, que meus pais, eles não confiam em mim. E a criança, então, vai juntar essa ferida da injustiça com a da rejeição, que ela se sente também rejeitada, porque aí os outros é que têm razão e ela não tem razão de nada. E aquela situação, o irmão é tratado com mais regalias. Eu tenho essa crença, vou contar aqui para vocês. Eu sou a mais nova de 5 irmãos, um homem e 4 mulheres. Gente, eu só usava a roupa que sobrava das minhas irmãs. Apertava aqui, juntava ali, remendava lá, tá certo? Então, eu não tinha roupa nova. Eu herdava a da minha irmã, então eu me sentia super injustiçada, porque na hora de comprar roupa nova, comprava para ela, que daí quando ela crescesse, sobrava para mim e eu ficava com a roupa. Ela não tá aqui hoje, a minha irmã, porque ela tinha um compromisso. Senão eu já acho que ela sabia que eu ia falar isso, por isso que ela não veio. Mas é bem isso. Isso é muito comum. A criança não tem uma roupa nova, ela só herda o que é do irmão. Então, ela se sente muito, muito, muito injustiçada. Ela é responsabilizada pelas coisas que acontecem com os outros. Como é o caso daquele filme que eu falei. Quer dizer, a mãe deixou ele cuidando de 2 crianças, num local muito movimentado, e passou o resto da vida culpando ele daquilo, e ele se sentiu totalmente injustiçado com aquela situação. E isso, então, leva também a ter sérios problemas de autoestima. A culpa. Nós vamos falar da quinta ferida emocional que a gente está conversando hoje. Consequência do abandono. Lembra que eu falei no começo que rejeição e abandono era como se fossem as feridas mães e as outras vinham grudadas nela? Então, em consequência do abandono, da rejeição e da injustiça, a criança percebe que ela não consegue agradar e ela passa a acreditar que o problema é ela, que ela é culpada. Ela é culpada porque o pai rejeita, ela é culpada porque foi abandonada, ela é culpada porque é injustiçada. Ela pensa nisso, que ela é a culpada.
E aí ela entra num processo de autocobrança que leva à autopunição e ela acha que ela não é merecedora. E aí ela tem uma baixíssima ou quase nenhuma autoestima. São as pessoas que elas não acham que elas podem ser felizes em relacionamentos, porque elas não merecem, elas acham que elas não podem crescer financeiramente, ganhar dinheiro, porque elas acham que elas não merecem. Então, essas são as principais feridas emocionais. Então, veja, que eu hoje coloquei lá no vídeo, contando a história que toda vez que eu faço macarrão, eu lembro que eu plantei um pé de macarrão no fundo do quintal, e eu nunca tinha ligado isso à minha ferida, e acho que nem a minha família na época também ligou. Quando eu nasci, eu sou a mais nova de 5 irmãos, a situação financeira da minha família era muito ruim, crítica mesmo. Tanto que a minha mãe não queria, minha mãe queria abortar, minha avó não deixou, né? Então tem toda essa história aí que eles não, minha mãe achava que não ia dar conta de mais um filho, naquela situação de miséria, saíram de Minas, vieram para o Paraná, porque em Minas não tinha condição mais de sobrevivência. Paraná era uma promessa, né? Tô falando da década de 60. Chegaram aqui, eram estranhos, né? Enfim. E aí, quando foi para eu nascer, minha mãe entrou em trabalho de parto e foi lá a parteira. Então, a parteira também paupérrima, né? E ficou o dia inteiro, que eu demorei, eu nasci às 19 horas. Então, ficou o dia todo lá nesse trabalho de parto até que eu nasci às 19 horas. Bom, aí na sequência, a parteira também, como eu disse, era muito pobre. A única coisa que tinha na minha casa de comida, assim, enfim, de bens, né, de tudo, era um pacote de macarrão. Era a única coisa que tinha. Minha mãe pegou, meu pai, não sei quem lá, minha irmã, e deu o pacote de macarrão para a parteira em agradecimento, né, pelo parto que ela fez, que ela pegou com muito gosto, porque ela também era muito pobre. E essa história, claro, minha irmã mais velha era 18 anos mais velha que eu, depois a outra 17, depois meu irmão 16, enfim, eles já entendiam bem, né? Eles já eram, já entendiam o que estava acontecendo. E eles brincavam, então qualquer arte que eu fazia, qualquer coisa que eu aprontasse, eles falavam assim, mãe, vai lá, pega o pacote de macarrão de volta e devolve ela para a parteira. Imagina que eu passei os primeiros anos da minha vida ouvindo isso. Vai lá, pega, leva ela de volta, entrega para a parteira e traz de volta o pacote de macarrão. Então, que comparação que eles estavam fazendo? Que o pacote de macarrão valia mais do que eu. E claro que eu não sabia disso, eu ficava só escutando aquilo, nem entendia muito bem e tal. Passado alguns anos, eis que sou eu lá plantando um macarrão. Né? E assim, acho que nem me falaram que aquilo não nascia, que não era planta. Enfim, não sei, não me lembro dessa parte. Só sei que todos os dias eu ia lá molhar na horta, me lembro eu pegando uma canequinha, indo lá molhar para ver se nascia. O que eu penso depois que eu conheci essas feridas emocionais? Que era uma forma de eu dizer assim, se eu conseguir produzir bastante macarrão, não precisa me levar em troco daquele macarrão. E nós vamos ter bastante macarrão aqui em casa e vai sobrar até para levar para a mulher. Eu imagino que tenha sido isso. Então, veja, né, que coisa terrível que faz uma ferida emocional. Meus irmãos faziam isso na brincadeira, imaginar. Talvez eles nem lembrem disso, enfim. Mas é muito interessante como essas coisas acontecem e a gente nem imagina. E como tratar as feridas emocionais? Essa que é a questão. Gente, aquela história que diz assim, o tempo cura tudo, mentira. Tempo não cura nada. O negócio fica lá. Se você não for atrás para resolver, não vai ser o tempo que vai curar. Muitas vezes o tempo faz a gente esquecer a nível consciente, mas a emoção está lá dentro, a ferida está lá dentro. E os comportamentos que eu estou tendo agora, as emoções que eu estou vivendo agora, elas estão ligadas lá atrás com que eu nem lembro.
que não está nem no meu nível consciente, que eu nem me lembro dessa história, mas ela está fazendo efeito na minha vida. Então, a cura das feridas emocionais é um processo. Eu sempre falo, é como aprender a andar de bicicleta. É um processo, ninguém sobe na bicicleta e já sai em alta velocidade. A gente vai aprendendo aos poucos, como aprender a dirigir, como a fazer uma série de coisas. Curar as feridas emocionais é um processo, é um estilo de vida. A gente tem que ficar, eu falo assim, é um orai e vigiar. O tempo todo você tem que estar atento para você detectar suas feridas emocionais, todo um processo, né, sequencial para você chegar até a curar ou minimizar essas feridas emocionais e poder mudar a vida que você tem hoje. Claro que para melhor, tá certo? Então, olha, importante é começar. A superação dessas feridas, desses traumas, dessas cicatrizes, como vocês quiserem chamar, pode exigir tempo e é um processo de resgate interior. É eu olhar para dentro de mim, descobrir minhas feridas emocionais e começar a tratá-las. E é bom porque a neurociência comprova que nós somos capazes, sim, de colocar coisas novas, independente da nossa idade. Dependendo da idade que a gente tenha, a gente pode, sim, recompor os nossos... chama-se neuroplasticidade. Eu consigo repor coisas boas em cima de coisas que não são boas. Então, tem que começar. Olha só, essa frase eu até anotei aqui, ó. Não é, isso é importantíssimo, não é responsabilidade sua o que aconteceu na sua infância, não é. Mas é sua responsabilidade buscar a cura agora na vida adulta. Tá certo? Então não pense, meu pai e minha mãe vão vir me pedir desculpa, perdão. Gente, eles nem sabiam, muitas vezes, que eles estavam errando. Tem gente que o pai e a mãe tá morto. Tá certo? Então não tem como pedir para eles virem pedir perdão, a professora pedir perdão pelas coisas que fez, o coleguinha, né, fazer uma fila de gente para pedir perdão. Não. É a gente mesmo que tem que correr atrás para tratar as nossas feridas emocionais e resgatar a nossa autoestima. Que então deu para entender, né? Minhas feridas emocionais dificultam eu ter uma autoestima. Como é que eu vou gostar de mim se eu tenho um monte de ferida dizendo que eu não era, que ninguém gostava de mim, que meus pais não gostavam de mim, né, que eu era injustiçada o tempo todo, porque as pessoas não gostavam de mim, eu fui abandonada. Como é que eu vou ter uma autoestima? Não vou conseguir, tá certo? Então, eu preciso tratar. E como que a gente vai tratar? Então, eu tenho uma sugestão, né? Existem várias formas de tratar as feridas emocionais que interferem na autoestima, mas eu trouxe uma proposta para vocês que é trabalhando, aplicando os 6 pilares da autoestima. Por quê? Porque quando eu trabalho os 6 pilares da autoestima, eu estou resgatando em minha autoestima. E sabe qual que é o primeiro pilar? É justamente o que trata as feridas emocionais, tá certo? Então, no pilar 1, a gente vai descobrir as feridas emocionais, trazer à tona, tá certo? Ou pelo menos aquela mais importante, aquela mais significativa, aquela que mais me causa dor, e a partir daí eu vou partir para os outros pilares. Então, vamos lá. Pilar 1, que é o autoconhecimento. É me conhecer, saber como é que estão as coisas aqui dentro de mim. Ninguém ama quem não conhece. E se a autoestima é o amor próprio, é amor por mim, eu preciso me conhecer. E para eu me conhecer, eu vou cavucar, então, gente, lá nas minhas feridas emocionais. Então, mergulhar na nossa criança interior e nas nossas feridas emocionais, pois para amar nós precisamos nos conhecer. Ninguém ama quem não conhece. Se não nos conhecermos, somos reféns de nossas emoções. Tá certo? Então, o primeiro pilar dos 6 da autoestima nós vamos tratar justamente o conteúdo dessa live,
que são essas dores aí que a gente tem das feridas emocionais. O que é o pilar 2? É ter autocompaixão, tá certo? Então, eu já descobri lá as minhas feridas, estou trazendo elas à tona, estou tratando essas feridas, e agora eu tenho que aprender a lidar com os meus erros, porque lembra que a pessoa que tem autocompaixão, ela é muito autocrítica? Ela se sente culpada de tudo? Então, nesse pilar aqui do autocompaixão, eu vou aprender a lidar com os meus erros. Gente, não existe ninguém perfeito. Não existe gente perfeita. Por que eu vou querer ser perfeita? Para poder compensar lá tudo que o meu pai falou de mim, da minha mãe, meus amiguinhos, todas aquelas feridas emocionais? Não, eu tenho que aceitar que eu não sou perfeita. Então, eu tenho que aprender a lidar com os meus erros, parar de me cobrar. Então, esse é o segundo pilar que a gente trabalha nesse workshop, tá? Terceiro pilar, foco. Meu Deus, foco é duro, hein? Eu preciso trabalhar muito o meu foco, né? É mostrar mais as minhas qualidades do que os meus defeitos. É aquela pessoa que qualquer coisinha tá falando mal dela. Eu sou assim mesmo, nossa, eu não presto pra nada. Nossa, como eu sou desligada, meu Deus, eu não sei como é que eu me aguento. É pessoa que fica assim, o tempo todo, procurando os seus próprios defeitos, tem dificuldade lembra que eu já falei que tem dificuldade de escolher por medo ou do fracasso ou do sucesso. Olha só, a gente tem medo do sucesso. Veja o que uma ferida emocional faz com a gente. A gente tem medo de ganhar dinheiro. A gente tem medo de ser famoso. Existe isso na nossa história e a gente precisa conhecer. Alto valor. O que é o alto valor? É mudar a forma como você se valoriza. E também, gente, ensinar o outro a nos valorizar. Porque a gente não se valoriza e ainda deixa o outro pisar em cima, né? Então, a gente tem que ensinar o outro a nos valorizar. Qual é o pilar 5? Imagem. A gente não deve confundir a autoimagem com autoestima, tá certo? Porque a autoestima é aquela situação em que eu me amo, é como eu me trato. E a autoimagem, a imagem é como eu me vejo. O que é interessante a gente perceber? Que quando eu começo a aumentar a minha autoestima, eu sinto mais vontade de cuidar da minha imagem. E aí eu vou me cuidar mais, porque autoestima e autoimagem não são a mesma coisa. Então, lembrando que autoestima é o quanto eu me amo, é como eu me trato. E a autoimagem é como eu me vejo. Eu posso ter uma autoestima ótima, maravilhosa, e acordar de manhã e meu cabelo tá horrível. Aí eu passo um lado, um jeito, e depois eu vou resolver isso, mas não me atrapalha, porque minha autoestima é boa, tá certo? É alta. Agora, quando eu tenho uma autoestima baixa e ainda não fico contente com o meu cabelo, nossa, eu vou lá, eu vou pintar, eu vou fazer loucuras que depois podem até me levar a eu me arrepender, né? Fazer situações que podem me levar a me arrepender. É assim que surgem as compras, né? As compras absurdas de roupas e tudo mais. Por quê? Porque você tem uma autoestima baixa, se olhou lá, não gostou do que viu, vou ter que comprar roupa, daí entra lá na loja, compra não sei quantos blazer, não sei quantos isso, não sei quantos aquilo. Então, isso faz com que depois vai sofrer porque tem que pagar a conta e aí é uma bola de neve. E o pilar 6, que a gente vai trabalhar também nesse workshop, é a gente se perguntar, é da realização. Como que eu me sinto realizado? Sentir realizado, gente, não tem nada a ver com felicidade momentânea. Felicidade momentânea, assim, vontade de comer 10 brigadeiros, álcool, droga, sexo, consumo de compras. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado. Uma das coisas que é a felicidade momentânea, hoje em dia, é o sedentarismo. A pessoa se vangloria que está à toa, se vangloria que está na cama, se vangloria que não está fazendo nada. E acaba, então, não fazendo atividade física, não se cuidando. E quando eu tenho minha autoestima desenvolvida, uma alta autoestima, e as minhas dores lá emocionais, as minhas feridas tratadas,
eu vou saber exatamente o que é realização. O que é autocuidado, o que é importante para mim, para eu ter uma vida boa, saudável, longeva, viver bastante, tá certo? Isso tudo a gente chega aí no pilar da realização. Então, lembrando que a autoestima é um aprendizado. A neurociência comprova que o nosso cérebro ele está preparado para adotar novos hábitos. Então, gente, tratar as feridas emocionais e ter alta autoestima são hábitos que a gente vai incrementar e colocar no nosso dia a dia. Quero agradecer muito vocês de estarem aqui comigo. Foi maravilhoso a gente falar sobre esse tema, que é uma coisa que tem me atraído muito, e eu estou aí nessa missão de espalhar a autoestima. Então, boa noite, um grande abraço, fiquem com Deus.